A polícia está investigando o assassinato do empresário Otávio Gadelha, de 59 anos. O corpo dele foi encontrado numa rodovia estadual em Pedras de Fogo. David Martins, ao vivo, vai trazer todas as informações desse crime para a gente e também as informações da investigação da polícia. Não é isso, David? Boa tarde. Oi, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom, essa investigação ela ainda está em andamento. O crime tem características de uma execução, mas aí tem alguns detalhes que precisam ser observados. O celular dele sumiu, o carro dele, que é um veículo de alto valor, ficou ao lado do corpo, inclusive ficou ligado esse veículo. Quando a perícia chegou, esse carro ainda estava ligado. E a motivação, por que mataram esse empresário que morava aqui na região da Grande João Pessoa, morava em Cabedelo. O que ele estava fazendo nessa região, que não tem câmera de segurança, não tem casas por perto. Então é um grande mistério que a polícia está investigando. Houve, inclusive, um vídeo divulgado aí na internet de alguém que falava ter visto ele atirar contra ele mesmo, ou seja, praticado ali um suicídio, mas não tem nada disso não, viu? Foram muitos tiros, região da cabeça, do rosto, nas costas. Eu estou aqui no IML, inclusive, porque o corpo permanece aqui pelo seguinte: o corpo ele foi reconhecido, mas não foi identificado. Peraí, David, tem diferença? Tem sim. Está aqui do meu lado o Dr. Flávio Fabris, que é chefe do IML. Doutor, por favor, explica para nós que diferença é essa. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, obrigado também pela oportunidade. David começou com a aula para a gente, né, de reportagem. Parabéns, viu? A convivência com o senhor, a gente vai aprendendo. Obrigado, muito obrigado. A gente está aqui para ver a verdade dos fatos. E como o David bem falou aí, nós estamos ainda na investigação do caso. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, que é uma das que apresenta o maior índice de resolução dos homicídios do Brasil e tem sido uma referência para os estados. Vai estar nesse caso aí presente os delegados de polícia, nossos parceiros aqui na elucidação desse crime, estarão aí adiante do caso aí. E realmente a gente tem que ter responsabilidade quando a gente vai falar com a população da Paraíba, com a população do mundo. Quando você coloca uma mensagem em uma rede social, você está falando ali com o mundo. Então a gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento aí. E como foi bem dito aqui, a causa da morte foi uma outra, diversa da que estava sendo mencionada. E a investigação segue, O corpo, como você bem disse, ele está reconhecido, mas não está identificado. Reconhecer é conhecer novamente, é ver e dizer que aquela pessoa é ela, mas sem nenhuma habilidade técnica. Através da identificação, a gente individualiza, particulariza aquela pessoa ali. E a gente ainda não conseguiu fazer isso aqui, mas a gente está lutando para isso. As impressões digitais dele não foram suficientes nesse momento, mas a gente está procurando outros meios para fazer a identificação do corpo e liberá-lo para que a família faça os trâmites finais. Eu observo a sensibilidade que o senhor tem com a família, né, que está aqui, que não quer falar com a imprensa. A gente tem que respeitar esse momento. Como é o procedimento, doutor Flávio, para a liberação desse corpo, já que a família, inclusive, já informou o local de velório, local do enterro? Vai ser liberado ainda hoje? Como é que vai ser isso? A gente precisa minimizar os danos, a gente precisa minimizar os processos. E às vezes quando a gente demora um pouco mais, não é porque a gente queira não, é porque a situação se impõe naquele momento. Eu queria entregar os corpos dos entes queridos para as pessoas da forma mais rápida possível, mas às vezes não é possível. E por quê? Por causa da responsabilidade que nós temos, o compromisso com a sociedade em entregar o corpo para a pessoa verdadeira, para a gente não ter troca de corpos, não é? E a gente tem elementos legais para isso aí. Nós estamos andando, caminhando para fazer isso aí e logo mais esses familiares estarão com o corpo do seu ente querido para fazer as homenagens finais. Muito bem, obrigado. Eu sou testemunha do esforço dessa equipe para poder liberar o mais rápido possível, mas precisa desse detalhe técnico, detalhe que é importante, detalhe só modo de falar, mas é extremamente importante. Bom, esse crime ele aconteceu ontem à tarde, foi na rodovia estadual 030,
que liga a BR-230 à cidade de Pedras de Fogo, saindo de Santa Rita, indo para Pedras de Fogo. O corpo dele foi encontrado no meio da pista, o carro do outro lado, e a polícia ainda está investigando. Agora, é muito difícil lá encontrar testemunhas. O que dá a entender é que, aparentemente, ele chegou lá, desceu do carro e foi baleado fora do veículo, porque, segundo a perícia, dentro do carro não foram encontradas marcas de sangue. Vamos entender um pouco mais? Vamos ouvir a delegada que esteve no local. O fato se deu, ainda estava claro, né? Mas realmente é um local ermo, assim, não muita passagem, de acesso a Pedras de Fogo. A posição da caminhoneta caracteriza que ele parou, ele não foi interceptado. Acredita-se que sim, né? Ele foi morto fora do veículo, tá? Mas assim, o que a gente detalhes desse fato realmente só com o segmento da investigação. Ele recebeu vários tiros, né, no corpo. Por trás da cabeça, em torno de uns 3 ou 4 na região posterior da cabeça, na face, no tórax e nos braços. Foi conduzido para o local ali, ou se aproximou de alguém, ou foi levado por alguém para esse local, e ali ele foi alvejado, naquele local, porque a gente não identifica vestígios de sangue em nenhum outro local, no veículo não tem desalinho, como se tivesse havido uma luta, alguma coisa, não tem vestígio de sangue, não tem nenhum sinal de luta no veículo. Calibre 9mm. Calibre 9mm, pistola 9mm. Não identificamos celular, né? Encontramos, tinha os documentos dele, né? E um valor monetário de R$ 302. Bom, para a polícia agora, algumas perguntas estão ainda com interrogação lá, esperando por respostas. O que ele foi fazer lá naquela região, já que ele era morador de Cabedelo? E outra, quem matou esse homem? Estava com ele no carro? Marcou encontro com ele nesse local? Ele parou porque ali, de forma esporádica, encontrou com alguém conhecido? Então, tudo isso precisa ser respondido. Como não há câmera de segurança no local, apesar de ser uma rodovia estadual com um considerável movimento, por enquanto, a polícia ainda não encontrou testemunhas, pessoas que possam falar alguma coisa. Apenas um vídeo, como eu falei, que circula na internet, mas que não faz referência à realidade dos fatos. Dá para ver e ficou claro que aí aconteceu um assassinato. Então, investigação continua em aberta. Com relação a enterro e velório, a família informou para nós que isso deve acontecer em um cemitério particular que fica no bairro José Américo, em Mangabeira. No José Américo, um cemitério particular que fica no José Américo. Ficou claro, né? Um cemitério particular que fica no José Américo e que, se o corpo for liberado, o enterro acontece ainda hoje. É isso, Danilo. Desculpa, eu me enrolei um pouco, mas eu volto com você aí. Problema nenhum, David. Deu para entender muito bem todas as informações que você repassou, inclusive com relação às investigações. O que pode ter sido um latrocínio, roubo seguido de morte, se desenha muito mais como uma execução. Porque, assim como o David disse, existiam alguns objetos de valor com esse empresário. Além do carro, que é bastante valioso, dinheiro, mas apenas o celular foi levado. Existe a dúvida do porquê ele estar nesse local. Ele morava em Cabedelo, foi até esse local, onde ontem à noite ele foi executado. Quem foi que chamou ele até aí? Será que ele recebeu algum convite, que ele marcou algum encontro com alguém, que ele recebeu um chamado, que ele entrou em contato com essa pessoa através do celular e nesse celular estão informações importantes, principalmente sobre a identificação de algum suspeito? Tudo isso, obviamente, a polícia já sabe e procura os suspeitos do crime e também tenta identificar onde esse aparelho celular está. Porque uma perícia nesse celular pode ser a chave para desvendar esse crime. E por isso, a gente continua acompanhando de perto essa história.